o curso não é de fotografia, mas implica no que a gente vai fazer sempre. Você tem que pensar na luz, como é que está, né? Então, foi bom que o Lohan me alertou mais cedo, já para programar isso, porque quando fica em cima da hora, você não consegue fazer nada. Tem que preparar antes, arrumar e eu estou agora com um conhecimento dessa área de operação de câmera, né? Bem-vindos aí quem chegou. Foi agora aqui mais uma pessoa aí. Então, eu queria já começar a falar do curso, né? Que esse curso já é uma oitava, uma oitava turma que eu estou montando agora, né? Já tem 3 anos que eu estou lá na ABC. Fui honrado com o título do profissional também, do fotógrafo, né? Eu tenho assino agora Lula Araújo, ABC, isso é uma coisa que deixa a gente honrado, né? Fazer parte desse clã dos fotógrafos brasileiros, né? E eu tenho que contar primeiro um pouco da minha experiência, né? Que eu fui um cara que comecei como a gente chamava de cabo-man na época, né? Que é auxiliar de câmera na TV Rio, em 65, né? Imagina, conta, 50 anos, 60 anos. Passa tão rápido e eu sou, o trabalho de câmera, eu acho que é um dos melhores que tem, não sei, porque isso é outra profissão, né? Agora eu estou dirigindo também, já tem uns filmes que eu estou dirigindo, já comando, porque com tantos anos a gente aprende, né? Você, quando está no set de filmagem, mesmo operando uma câmera, você fica atento nas dicas do diretor, do fotógrafo, e daí com a bagagem que você vai ter, com o conhecimento que você vai ter da fotografia e da operação de câmera, de conhecer as pessoas, enfim, é uma coisa muito rica como profissão, né? Não sei se eu acho assim, o cameraman ou a mulher também, agora a Globo começou com a Cris, que foi a primeira operadora de câmera que teve dentro da Globo, foi tão engraçado isso, primeiro aquela rejeição, mas mulher fazendo câmera, não sei o quê, mas depois agora liberou, tá, a mulherada lá no cinema também, tá, a turma toda, as minhas assistentes todas, graças a Deus, passaram para operador de câmera. O que eu queria concluir é o seguinte, você, para chegar na câmera, para você operar a câmera, não sei se tem que ser o percurso que eu fiz, que foi de começar de cabo meio, né? Aí, que chamam de aí depois um assistente de câmera, mas na televisão, né? É cabo meio mesmo, que é aquele monte de cabo para puxar. Agora nem tanto. Algumas câmeras agora já trabalham sem cabo, né? Já é transmissão direta no sinal. Mas naquela época, que era muita programação ao vivo, e eu dei muita sorte, que eu tive vários mestres que eram operadores de câmera do naipe do Dib Lutfi, né? Eu fui cabo-man do Dib Lutfi, então eu vi o começo que o Dib, o pessoal fala dele do cinema, que ele ficou famoso do cameraman do cinema e tal, mas ele começou na televisão. E a habilidade que ele aprendeu, que na época na televisão não tinha câmera portátil, né? Aquelas câmeras TK-31, aquelas câmeras pesadas, né? E eu ajudava ele lá. O Harrison, que era o meu irmão, parelha dele, por Mário Dias, Mazinho, Galocha, uma turma gigante de operadores de câmera naquela época, e ainda não existia o videotape, tudo isso era ao vivo os programas, né? E aí eu dei sorte de pegar uma turma que vai começar o programa, cadê o Mazinho, cadê não sei quem, o Heitor? Aí o cameraman não aparecia, e aí o diretor, o produtor, falava lá, vai lá, pega aquela câmera lá. Então eu comecei a operar a câmera
com 18 anos, cara. Então, e assim, rabo de foguete, né? Pega a câmera ali, aí tu bota o fone, tu vê lá. Essa é uma outra questão que a gente vai falar do curso também, que o cameraman que trabalha em televisão, não sei se vocês aí já trabalharam, na Globo, Bandeirantes, Manchete, TV Educativa, eu passei por elas todas, TV Cultura, enfim. Você, quando você é o câmera do estúdio, das gravações, você trabalha de fone, né? Porque você é um robozinho. O cara fala, não, fecha mais, a um, a dois. Normalmente nas novelas, tem 3, 4 câmeras. Então, você trabalha comandado. Mas isso, aí que foi, que eu passei um período muito grande nessa coisa do comando, de você ser comandado. Mas o que você aprende muito, até quando você é mesmo comandado, mas se você chegar com a câmera um pouquinho para cá e tu pega aquela. Aí eu comecei a observar que é a coisa do olhar e ver, que é o primeiro enunciado do treinamento do curso, é isso: olhar e você ver, porque você pode olhar, aliás, você pode ver, mas não vai olhar com detalhe o que é aquilo ali, aquele posicionamento da câmera, né? Então, eu acredito que hoje, até para um celular, né? Hoje a gente. Isso aqui é uma maravilha, né? Hoje a gente tem uma câmera na mão o dia inteiro, a hora que você quiser. Está dormindo, você pode tirar foto de você dormindo. Pô, agora tá. O que acontece é que as pessoas não estão usando essa ferramenta, que eu acho que é uma. Eu, na minha época, pô, quando comecei, para você tirar foto, para ter um registro. E vídeo não era impossível, você não tinha câmera portátil, não tinha nada. Mas foto, você tinha que comprar uma câmera, botar o filme, né, de rolo. Vai fazer as fotos, você economizava, porque era caro o filme. Vai mandar revelar o filme daqui a 2, 3 dias, que tu ia ver como é que saiu a foto. Então, hoje, cara, tu pega aqui, pá, ele faz selfie assim de qualquer jeito, que é uma coisa que eu fico indignado. Uma das coisas que a gente vai treinar no curso também, você usar essa ferramenta maravilhosa para você fazer os seus testes, né? Você tem que os experimentos, né? Ah, eu quero fazer um filme, um documentário, não sei o quê. Tu vai no local onde é que você vai filmar, já começa a fotografar com o celular, já começa a escolher os lugares. É uma coisa que a gente vai falar, abordar bastante no projeto também, desse treinamento, que é onde o sol nasce, onde o sol se põe, que você vai ficar o dia inteiro ali, tem que saber qual é o melhor lado para a luz da tua filmagem, para que lado que é, dependendo do horário do sol, né? Se está nublado, se vai chover, isso é um monte de consequências e complicações que você tem que saber resolver também, né? Que nem o Dib falava, nada é impossível, né? Você tem que. E o Dib foi o cara que saiu da televisão e foi para o cinema. Isso me deixou atento. Eu falei que eu comecei a ver Rio, fui para a TV Globo, depois fui para Manchete, depois fui para a TV Educativa, depois para Tupi. Eu rodei todas as televisões assim, porque você vai em busca do melhor salário, que é natural, né? Você vai ficando gabaritado no teu trabalho e até eu cair no cinema, que é aí que você aprende a olhar, que é o olhar cinematográfico, que a gente fala, o Afonso Beato, Edgar Moura, sempre fala isso. E eu aprendi muito, que eu fiz um trabalho que foi premiado no Xingu, uma série que passou na Manchete em 85, imagina, né? 10 anos depois que eu comecei, né? Mas eu, antes de ir para o Xingu, o Edgar Moura, que a gente conhecia na Globo, foi fazer um seriado lá, e aí ele ia rodar o filme dos Trapalhões, o Cangaceiro Trapalhão, e aí ele me convidou. Falou, você não quer fazer uma câmera de cinema? Eu falei, eu vou estrear, né? Porque eu não conheço a câmera de cinema. Mas foi uma adaptação
ótima, entendeu? Porque na televisão você é meio robotizado e no cinema não. No cinema o diretor explica o que você tem que filmar e deixa por sua conta. Você vai querer ou não fazer daquele jeito, né? Você pode até aprimorar e dar ideias melhores de fazer. Então, o curso, ele vai, nós vamos falar desse olhar e ver, né? Vamos, vamos aprender a mexer com as câmeras. Lá na ABC tem 3 câmeras, 4 câmeras. Eu tô levando a minizinha aqui, que é uma Canon, né? Que ela vai em cima de um gimbal, né? E agora, hoje em dia a gente fala muito do Steadicam, né? Por quê? Hoje a mobilidade da câmera, aliás, o Garrett Brown, o inventor do Steadicam, é uma história incrível dele, né? Ele ele contratou uns engenheiros mecânicos e eletrônicos para criar uma máquina que não balançasse a câmera. Aí os caras bolaram a mola, o braço e tal, não sei o quê. E ele ganhou o Oscar em 1978 de melhor invenção do cinema. Imagina que barato isso, né? Então, o Steadicam hoje é uma das foi a invenção que libertou câmera da câmera. Eu sempre falo isso, né? Porque no cinema antigo, né, você tinha que trabalhar com o olho colado no ocular, né? Desculpe. Aí o Steadicam, ele tirou a imagem da câmera, a imagem eletrônica, e botou no monitor. E daí você não precisa mais ficar com a cara na câmera. Então, acontece, quando aí o Steadicam usou essa ferramenta, né, que você conseguir botar a imagem da câmera numa tela para você ver a imagem sem estar com a cara colada na câmera, o cameraman se libertou da câmera com a invenção do Steadicam. Isso é o que eu queria falar, né? E a máquina hoje, você vai Netflix, você vai ver esses filmes, esses vídeos, né? Os programas seriados e tudo. Aliás, tem uma série fantástica que eu já quero sugerir para vocês, que eu assisti, que mostra muito. A gente vai tratar isso no curso também, né? Mexer com plano sequência, como é que você faz uma câmera na mão sem balançar, qual é o jeito que você vai fazer um jornalismo, você vai fazer entrevista, como é que você tem que se comportar, como é que você tem que se apoiar para poder fazer uma matéria com a câmera na mão, parada, né? Se não der tempo de botar no tripé. E a gente vai fazer uns treinamentos com estabilizadores, né? Esse mini meu aqui, lá na ABC tem um estabilizador americano também, Basson, né? Que era um concorrente da fábrica Steadicam lá nos Estados Unidos, né? Eu usei bastante tempo. E a gente vai fazer uns treinos com as câmeras, no tripé, na mão, né? Tem um traveling lá, a gente vai montar um traveling, vamos armar umas sequências para fazer mobilidade. Enfim, treinamento. Eu acho que chamar de curso, eu não gosto de chamar de curso, eu acho que vai ser um treinamento, né? A gente vai fazer um treinamento com os equipamentos profissionais, top, que tem lá a Blackmagic, tem uma Sony XT, não me lembro a numeração dela, é uma câmera ótima. Tem essa mini. Se vocês, alunos, tiverem câmera também, levem para lá, para a gente fazer treinamento com a câmera. Quem tiver, o último curso que a gente fez agora, nesse ano, tinha um menino que levou um gimbal lá, que ele não sabia como é que mexia, a gente foi lá, montou. Então, vai ser um treinamento para te capacitar para ser um câmera profissional, né? Operador profissional de câmera, né? Essa é a intenção aí. Passar as dicas das coisas que eu fiz também, alguns vídeos, umas coisas que a gente mostra como é que faz. Vou mostrar mexer com o celular também, né? Que agora tem gimbal do celular, então é uma maravilha, pô. Hoje em dia, eu fico até assim, pô, será que não é jogo comprar
um equipamento completo, um celular top aí, do que comprar uma câmera dessas Sony aí, que custa um dinheirão, as lentes, né? Claro que depende da... Um outro assunto que é interessante também, eu acho que você não precisa adquirir, comprar nada. Hoje você faz os produtos, dependendo do que seja o projeto, que mídia que vai passar, você aí aluga um equipamento adequado para aquilo ali, né? 8K, 18K, agora passou da conta, né? Tem qualidade cinematográfica. E o olhar cinematográfico é o que eu vou ensinar vocês lá no curso, que espero que vocês gostem, né? Porque é um upgrade assim de cara, porque essa coisa de você mostrar o que você aprendeu em 50 anos para em 24 horas, né? Mas eu acho que vai ser legal porque vamos trocar muito, saber de vocês também, da onde vocês estão vindo, né? Os alunos e alunas, para poder a gente conseguir realizar uma coisa completa para todos, né? Aí eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, porque, né, o assunto é esse, o treinamento, vamos lá, é mais curso, né? O treinamento de operador profissional de câmera. Fica aberto aí para alguém perguntar. Vai começar agora no sexta-feira, né? Então, a gente vai fazer 3 dias. Então, sexta, sábado, domingo, de 9 às 18. Tem 1 hora parada para lanche, ou almoçar, né? Lá, ali em Laranjeiras tem uns restaurantes legais ali, comida boa e barata, não é caro, não. E a gente volta sempre na atividade, fazendo alguma coisa, né? E os 2 dias, esse primeiro dia vai ser uma orientação mais técnica, explicando as coisas, os detalhes, passar uns vídeos, mostrando uns trabalhos para a gente poder se orientar, né? Mas já no segundo dia, eu acho que no primeiro dia a gente já vai botar uma câmera ligada para olhar e tudo, né? Fazer uns testes com movimento e tudo. E do segundo dia em diante, eu acho que do segundo dia a gente já monta o mini stead, o mini gimbal, né? Já vê o grande também. Eu acho que assim vai depender muito, que tem o traveling, que é legal a gente fazer os movimentos de traveling, saber como é que você se equilibra, balanceamento das câmeras, né? No tripé, no steady, você tem que saber como balancear para ela ficar equilibradinha, os cuidados que você tem que ter para limpar a lente, né? Primeira coisa que você faz quando você pega a câmera, tu vai olhar lá o despolido, né? Vai ver se está limpinho lá, depois vê a lente, tem os paninhos, né? Tem umas coisas para você. Quando eu falo que a câmera é minha namorada, é porque você tem que tratar ela com muito carinho, porque, na verdade, mesmo sendo alugado equipamento, ou você trabalha numa empresa, numa TV que tem as câmeras, aquilo é o seu ganha-pão. Então, o cameraman, além desse trato com a câmera, tem que ter um trato com as pessoas que estão trabalhando junto, o operador de som, o eletricista, né, o maquinista que vai te ajudar no traveling. Esse, acaba acontecendo uma coisa muito legal assim, uma equipe de um trabalho, de um job, né? De um trabalho que você vai fazer, de uma novela, ou de seriado, documentário, o que for, vai ter uma galerinha, 5, 6 pessoas, de repente, às vezes tem mais. Você tem que ter uma boa relação, respeitosa, ética, né? Porque tem um fotógrafo, se você é o cameraman, você tem que perguntar ao fotógrafo o que que acha, você tem uma sugestão, olha, a gente podia botar a câmera mais ali embaixo, no ângulo mais... Se você fala baixinho para ele, se ele gostar da ideia, e essa é a questão do olhar e ver, né? Você chega num set para olhar onde é que você vai botar a câmera, a primeira coisa que o diretor fala, né? É como escolher a câmera.
ele vai querer já ter um lugar que ele vai dizer "É ali", aí você vai ver se tem uma possibilidade melhor por causa da luz, por causa das coisas que tem ali em cena, né. O cameraman do Jornal Nacional, que eu fiz também, trabalhei na Globo, no Jornal Nacional, na época do Majestade, Jatobá, e na hora de você falar para ajeitar a gravata, não custa você que está ali olhando, né. O diretor está preocupado, o pessoal da maquiagem, mas a gravata pode ajustar ali um pouquinho. Então, esses detalhes do operador de câmera que fazem o bem, né. Você passa a ser notado e é chamado para fazer outros trabalhos, dependendo do seu comportamento. Acaba um filme, aí tem outro lá, o pessoal vai: "Ah, chama lá, Lula lá para fazer aquilo lá". Que nem eu fiz o filme dos índios, eu acabei não concluindo, né. O Edgar chamou para fazer o Cangaceiro Trapalhão, e aí eu, puta, aquelas BL zerada, que é a BL3, né, eu, Jaque, Nonato e Edgar, éramos nós 4, a equipe de câmera, né. E o Azambuja, o cara que trocava os negativos no saco preto. Com aquelas máquinas maravilhosas, a imagem colorida, né. O Jaque até me sacaneou, falou: "Pô, o cara fez imagem colorida", que na TV tu viu o Finer era preto e branco, né, você não vê colorido, a gosto tu já vê. Então, eu consegui aprender com o Edgar e com os meninos, né, esse olhar cinematográfico, de enquadrar, porque o Daniel que dirigiu o filme, e aí onde ia botar a câmera, era um lugar estudadíssimo. E aí eu, em seguida disso, eu fui para o Xingu filmar índio, mas eu fui com essa, como é que se diz? O olhar cinematográfico na cabeça, né. Então cheguei lá, consegui, fazer umas imagens muito legais, né. O Washington Novaes que dirigiu, Toninho Gomes fez o técnico de som, e e a equipe, o editor, cara, o João Paulo Carvalho, foi o cara que fez uma mágica nesse trabalho todo de seriado do Xingu, e a gente ganhou um prêmio na Coreia, o melhor documentário científico do mundo, né. Então, e aí você fica assim, 10 anos depois, não foi prêmio de fotografia, foi prêmio do seriado, né, mas você está junto desse trabalho, né, técnico de som também, o editor, ganha todo mundo, né. O Zé Carlos, que foi o produtor também, fez a produção com a gente lá. Bom, Cláudio Pereira, produção da Intervídeo, Walter Salles Júnior, Fernando Barbosa Lima, lembra? O Dávila, os 4 produtores famosos, né. O Valtinho ganhou até um Oscar agora ali. O Walter foi o produtor do Xingu, a série do Xingu, né, premiada. Enfim, muita história para contar, e eu acho que no decorrer do treinamento a gente vai falando alguma coisa, mostrando alguma coisa, e a gente fazendo os experimentos, né, com a câmera, com o celular, e é isso daí. E aí, Lohan, deu tempo? Tem muita coisa ainda para ver ali? Eu não sei, né. E tem 20 minutos, né, tem tempo ainda aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu acho que por causa do calor, a gente pode acrescentar também, vocês podem ir com roupas leves, né, porque tá bem quente, mas não vai de chinelo não, que cameraman não usa chinelo. Bota um tênis confortável para ter lá, porque a gente vai ficar o dia inteiro mexendo com câmera, né. E aí esse treinamento vai ser muito rico, porque a ABC, ela tem outros cursos também. Você pode fazer o curso de câmera, depois você pode fazer o de assistente de câmera, que é com a Bia também, que é uma pessoa maravilhosa, né. Tem o curso de fotografia, de produção, direção, maquiagem, tem curso de tudo lá. Então, se vocês que estão aí, se quiserem convidar os amigos, porque os cursos não são cada um numa época, né, um período, então, mas tem durante o ano inteiro tem curso lá, e a ABC é um espaço legal, eles têm um estúdio amplo lá, não sei se vocês conhecem, e tem bastante equipamento, luz, tem tudo lá.
E na hora que a gente liga a câmera, a gente vai ter um telão, né, que a gente vai ver as imagens na hora para ver, corrigir cada um que estiver operando, a gente vai corrigir, ensinar movimentos de câmera, como é que você vai, porque esse é um procedimento, principalmente para videomaker, né? Porque hoje em dia a pessoa faz tudo, né? Faz a câmera, o som, edita, bota, finaliza, faz a trilha. É importante ter do curso essa coisa do olhar. Isso eu acho que vai ser o ponto-chave do nosso treinamento, né? A gente vai estar operando a câmera, mas cuidando do quadro. Como é que você vê isso? Que no cinema que ensina isso aí, né? Na televisão não tem muito porque você é controlado, operador de estúdio, né? Em externa também, porque na externa às vezes usa uma unidade móvel que vão 2, 3 câmeras. E aí vai estar um diretor lá dentro da cabine, lá cortando, gravando tudo simultâneo, né? Mas tem assim, fecha mais, abre mais. Mas se quando tem, por isso tem bastante ensaio, uma coisa que a gente vai ter que ter paciência também, né? Treinar várias vezes, porque não, não deu certo. Tem que fazer de novo. A repetição, até para quando você está com o celular também, né? Sai filmando lá, na panorâmica lá, não, vamos chegar na praia ali, pá, faz um take ali. Tem que olhar primeiro. E antes de rodar, para não desperdiçar seu tempo, faz um teste antes para ver onde é que começa, onde termina, né? O Leonardo Bartucci, fotógrafo, meu mestre querido, né? Eu sempre gosto de citar ele, italiano, mais de 90 anos agora, ele fala: o plano tem que começar e terminar bem. No meio, se tiver alguma coisa ruim, passa imperceptível, um erro de foco, alguma coisa, né? Mas você tem que começar um plano, isso é uma panorâmica, você tem que começar e terminar bem. Isso é o mínimo que se pede, né? Para ter um ponto de corte, para o editor depois fazer o corte, né? Então, o que mais que a gente pode falar? E a gente vai mexer com isso daí, de como você se comportar durante um evento, entendeu? O que você pode acrescentar, né, numa filmagem? O diretor já tem lá o storyboard, já está tudo marcado, o que ele quer, mas aí você tem uma ideia legal, você chega e fala: "Puxa, você pode fazer assim também". Não custa dar uma ideia, né? Mas para você ter uma ideia, você tem que ter experiência. E isso que vai aprender lá no curso, né? A gente vai criar, tá? Tipo assim, estamos formando profissionais, né? E lá na ABC mesmo, tem cursos, tem treinamento final de ano, que as próprias pessoas que fizeram os cursos de iluminação, de eletricista, de câmera e tal, vão se juntar para fazer um filme, né? Eles sempre têm uma programação lá com César Moraes, que é um dos diretores lá também, de ter uma programação para rodar um filme, né? Aí o pessoal que bolou o roteiro, aí vão apresentar um produto e daí vai ter uma equipe para fazer isso, ou várias equipes, né? Eles pegam uma ideia, um roteiro e faz 2, 3 versões, né? É uma coisa legal também. Enfim, é isso. Não tem o que a gente vai estar junto, trocando, né? Saber de vocês também, que vão estar no curso, qual é a proposta, o que vocês estão querendo, o que vocês estão buscando, né? Mas o básico e o do olhar, que é essa coisa que eu acho que é importante, né? Vai ser isso, da gente treinar, olhar as coisas, né? Com objetivo, com foco e, enfim, é isso daí. Ninguém vai falar nada, não. Vai lá, Felipe, dá uma alô aí. Tá o Douglas também, que eu estou vendo aqui.
Tem mais uma outra pessoa que não está, não saiu, né? Opa, vou dar meu alô aqui. Eu sou técnico de áudio, trabalho na Globo também, só que eu tenho objetivo em ser cinegrafista, de externa. Opa, que legal. Pô, então, Felipe, é isso. Lá, aí isso é legal, porque tem uma pessoa do áudio, até porque eu falo sempre, mexe nos enquadramentos, né? Eu estou aqui, ó. O quadro é esse aqui, né? Um dedinho aqui para não cortar a cabeça. Porque aqui em cima tem um boom, cara. É ou não é? Felipe? Então, no cinema, a gente tem o Isso mesmo. máximo cuidado de trabalhar dentro das quatro linhas, né? As quatro linhas que fazem o enquadramento é o que você tem que se preocupar. Se está vazando alguma coisa, tem um fio pendurado ali, tem não sei o quê. Você começa a corrigir as coisas no enquadramento. E o boom, claro que tem que ter, está muito perto. Às vezes a pessoa está sem fio, está com outro microfone, outra coisa, outro equipamento. Mas você tem que ter cuidado sempre com essa questão do teto da câmera, para não ficar aquele espaço enorme, entendeu? Você manter um limite, porque certamente vai ter um microfone ali para pegar perto o áudio. Então, e esse treinamento que a gente vai fazer é pensando nisso, né? De objetivar os enquadramentos, quando tem duas pessoas, como é que você faz, né? Aí você vai filmar uma igreja, né? Eu dou sempre esse exemplo, né? O cara, pô, não, o cara faz um take da igreja aí, o cara vai para frente da igreja, faz aquele takeão, né? Mostrando as torres do sino, né? A cúpula e tal, não sei o quê. Aí eu já fico no olhar cinematográfico, você vai cair com a câmera lá para a direita ou para a esquerda, para mostrar a perspectiva, né? Você mostra a quina da igreja e ela meio de ladinho, se o sol estiver batendo de contra, então, entendeu? Então, essa forma de você escolher o ângulo, você vai tirar foto da namorada lá, no, que tá com um campo bonito, tem uma paisagem legal, escolhe perto do nego vai dizer, é cafona, não sei o quê, mas se tiver uma árvore, um arbusto próximo com flores e tudo, faz um enquadramento legal com flor. Isso é composição de quadro, né? Quando você é autônomo, você que é o diretor, você que vai fazer o teu filme, o videomaker, sei lá, você tem que pensar nisso, entendeu? Como é que seria o melhor, né? Como é que se eu vou dar o melhor de mim, né? Vamos ver aqui. Vai, não, faz aqui assim. Aí você fala, não, pode ser mais para cá, que tem aquele poste ali, tira o poste de quadro. Tudo tem uma. Você olhando dentro das quatro linhas aí, você vai, como é que diz? Vai aprender, não é aprender, não, vai educar o seu olhar, né? O Peter Gasper, que era um outro fotógrafo muito querido da Globo, também trabalhou muitos anos, Rock in Rio e tudo, né? Ele deu aula, eu aprendi com ele fotografia também, iluminação. E ele fala assim, o fotógrafo, o cameraman, o cameraman, quando acorda, já acorda filmando. Eu falo, puta, é isso, né, cara? A gente acorda, abre o olho de manhã, você já está. Aí eu gosto de olhar o céu, né? Tem esse hábito de tudo, vou ver lá como é que está o céu hoje. Tá cheio de carneirinho, né? Aquelas nuvens bonitas. Você educa o teu olhar para ver coisa bonita, ver o pássaro que está voando ali. Não precisa filmar, não, mas você observar, só em observar as coisas belas da natureza, né? Você vai filmar, vai trabalhar, vai tirar foto numa cachoeira, vai lá escolher o ângulo. Às vezes não é aquela foto chapada da cachoeira, tu vai no canto lá para fazer uma foto mais, né, compondo com as flores que tem no primeiro plano. Esse olhar é que é o treinamento que a gente vai fazer, né? Aprender
a posicionar uma câmera, a segurar uma câmera, como é que a gente segura, como é que a gente anda com a câmera sem balançar, né? E por aí vai. Vai ter 3 dias que a gente vai brincar, né? Porque eu acho que eu não chamo nunca o pessoal quando fala assim, eu vou trabalhar. No cinema a gente fala assim, eu vou filmar, que é lúdico, né? Na televisão também, você vai. É um trabalho que dá prazer de fazer, nunca repete o dia, faz cada dia uma coisa diferente, né? Ainda mais quando você vai trabalhar em externo, que nem o Felipe está falando aí. Puta, cada dia é um negócio diferente, é um visual diferente. E aí você tem que aprender com os colegas, com os outros câmeras, né, que vão estar junto, e, e perguntar sempre como é que é isso. Experimenta. Quando não estiver filmando, não estiver gravando, pega a câmera, faz umas panorâmicas, vê lá, entendeu? Eu ficava o tempo todo, na câmera eu não largo. Quando eu estou com a câmera, claro, na hora que tá ensaiando lá, você está prestando atenção, mas na hora que está livre, eu pego a máquina, é um brinquedo, né? Vamos lá, olhar. Aí quando não está com a máquina, é o celular. Aí eu tenho tartaruga em casa, eu fico filmando. Mas no outro dia amarrei um cabo de vassoura na- no, no celular, né? A câmera fazer ficar bem baixinha, né? Lá embaixo, low motion. A tartaruga andando e a câmera andando, aquela varinha eu segurando assim, né? Cara, tem o ensinamento hoje das facilidades que você tem de mexer com câmera, né? E os equipamentos agora é drone, né? Imagina. Eu voei no Pantanal, eu fui aquela novela Pantanal da Manchete, amarrado na cintura com rabo de macaco, segurando a câmera, o Paulo Noel agarrado comigo ali para não voar, né? Porta do avião aberta, para fazer aquelas cenas aéreas que hoje você faz com drone ali. Então, hoje está muito fácil, sabe, trabalhar, muito fácil. Agora, para ter que ter o bom gosto, a pessoa tem que saber enquadrar. Enfim, é isso que a gente vai aprender lá no curso.